A gente vai conversar sobre arbovirose, né, que nada mais são do que doenças transmitidas por mosquito, particularmente o Aedes aegypti. E aí quando a gente fala de arbovirose, a gente fala basicamente de dengue, chikungunya e zika. Então, é isso aqui basicamente que a gente vai precisar diferenciar nos pacientes na emergência. O paciente ele vai chegar com algumas características específicas, algumas situações clínicas aí que a gente vai conseguir diferenciar de uma doença para outra, né? Dengue é talvez um quadro bem comum que você vai encontrar no pronto-socorro, né, no plantão de emergência, principalmente de porta, mas é um quadro que na grande maioria das vezes é um quadro mais tranquilo. Não tem muito mistério para a gente chegar no diagnóstico e basicamente você precisa ver são as manifestações clínicas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e lá na frente a gente vai diferenciar uma da outra para você conseguir ter presumir o diagnóstico de forma mais efetiva. Então, quando a gente fala de dengue, a gente tem algumas classificações que a gente pode dividir essa doença, que vão ajudar a gente no tratamento, mas de forma geral é o paciente que vai apresentar mialgia, cefaleia, febre, geralmente é uma febre alta, tá? Paciente que vai ter rasco cutâneo, ele vai ter astenia bem significativa, ele vai ter também, ele pode ter náusea, vômito, ele pode ter diarreia, aqui é menos comum. O mais importante aqui é o paciente que ele faz uma mialgia bem significativa, ele tem bastante dor muscular, é uma característica bem presente. Essa cefaleia aqui, ela é mais retroorbital. Então o paciente vai queixar de dor no olho, dor atrás do olho, né? Particularmente vai ser uma cefaleia que ela é retroorbital. A febre, ela fica ali em torno de 38, 39 graus. E o rash, ele tem algumas características que a gente vai precisar ficar ligado aí nessa questão do rash. Ele pode ser maculopapular, que é aquele rash que ele tem algumas placas e alguns pontinhos assim, não chega a ser petequia como se fossem as manchinhas de petequia de alguma manifestação de sangramento, né? Não chega a ser petequia, mas ele é o vermelhinho como se fossem umas bolinhas assim, umas bolinhas e umas plaquinhas. Então esse aqui que a gente chama de maculopapular. Ele pode ser escarlatiniforme, que ele vai ser mais placas confluentes, aí o paciente vai ficar mais todo vermelhão. E ele pode também apresentar petequias, particularmente aí mais na fase final aí da doença. O paciente já está nos últimos dias de doença, ele pode apresentar algumas petequias, ou quando a gente está pensando num paciente com quadro mais grave. Vou falar um pouquinho mais na frente. Como é a evolução do paciente com dengue? Como é que é a evolução desse paciente? Vou fazer uma linha aqui para a gente entender mais ou menos com relação na temporalidade como é que vai se comportar esse paciente. Eu vou colocar aqui o D0 de doença, assim por diante. Aqui eu já vou pular um pouquinho mais, vou fazer, não é uma coisa linear, né? Vou colocar aqui de menos 3, aqui menos 10. Então vamos lá, como é que acontece aí esse paciente quando ele tem dengue? A fase de incubação dele é até mais ou menos 3 dias antes de apresentar os sintomas. Mas fica entre 7, 10 dias, pode até ter um intervalo desse aí. Então se você tem um paciente que ele
a gente tem muita área endêmica, né? Então é difícil você definir exatamente, o paciente foi para um lugar onde tem mais dengue. É um pouquinho mais complicado. Então, você questiona muitas vezes, existe alguém na sua rua, alguém na sua casa, alguém na região onde você mora, alguém que você conhece, que mora perto, alguém do seu trabalho, que está manifestando algum sintoma parecido, ou que tenha tido algum diagnóstico de dengue, que tenha tido alguma coisa parecida. Isso vai te ajudar a você saber se o paciente ele tem alguma exposição a um ambiente que você pense que tem uma possibilidade de ter dengue, né? De estar exposto ali ao mosquito, ao paciente ter sido picado por um mosquito contaminado. Então, essa fase de incubação ela vai ser mais ou menos até aqui assim. Então, esse período aqui é a incubação, é mais ou menos quando o paciente foi picado pelo mosquito. Beleza? Essa parte aqui, essa fase aqui. Então, até esse período é a fase de incubação e aí daí para frente o paciente começa a apresentar sintomas. Os sintomas, eles vão se manifestar a partir do D0, geralmente é mais ou menos D7, pode chegar até D10. Eu vou colocar aqui de forma esquemática até D7, beleza? Então, o paciente nessa fase aqui, ele começa a apresentar particularmente febre. Febre, mais os outros sintomas, né? Mas essa fase aqui a gente chama da fase febril. Então esse paciente aqui ele vai começar a apresentar febre nesse período. Por que eu botei esses tracinhos aqui? Porque nem sempre o paciente vai chegar até o 7º dia de doença, né? Nem sempre. Ele pode chegar. Então a doença ela chega mais ou menos até o 5º ao 7º dia. Isso aqui é a evolução natural desse paciente que vai apresentar dengue. No geral, a grande maioria dos pacientes, ele se resolve aqui. Então, essa fase aqui, a gente tem um paciente que teve dengue e resolveu, melhorou. Depois do tratamento, que a gente vai ver como é que vai ser e tudo, ele ficou beleza, tá pronto para uma segunda dengue já. O que pode acontecer é o paciente ter uma fase de defervescência, ele acaba a febre, e mais ou menos uns 2 dias depois, vou considerar que esse paciente fez febre até o 7º dia, e aí mais ou menos 2 dias depois, aqui no 9º para o 10º dia, ele entra no que a gente chama de fase crítica. E ele vai apresentar febre novamente. Esse período aqui, a gente chama de fase crítica. Esse paciente ele tem um potencial de agravar maior do que os outros, beleza? Significa dizer que todo paciente que agrava é o paciente que faz 5 dias de doença, 5 a 7 dias, passa 2 dias bom, piora de novo, apresenta febre. Esse paciente, sempre que ele agrava vai ser assim? Não, ele pode agravar aqui. A gente vai ver um pouquinho mais na frente com relação à classificação e aí a gente vai ver com relação a o que é o paciente que agrava, né? Mas no geral, o mais comum é ele agravar aqui, tem uma fase de efervescência e depois ele dá uma piorada. Não necessariamente é só esse paciente que agrava, beleza? Então ficar atento aí nessa evolução. Tem esse período de incubação, tem ali 5, 7 dias de doença, febril, acaba a fase da febre, 2 dias depois pode voltar a apresentar sintomas. Então, esse paciente aí está na fase crítica, é importantíssimo ficar ligado aos sintomas que ele vai apresentar.